Olá, vamos hoje continuar o estudo do livro Ceifa de Luz, hoje com o capítulo 9, com o título A Perda Irremediável. Este capítulo começa com um trecho do livro de Paulo, uma carta de Efésios, no capítulo 5, versículo 15, onde Paulo escreve: Portanto, vede como andais. Começando no texto, começa com: aprende a ver com o Cristo as dificuldades e as dores que te rodeiam, a fim de não empobreceres o próprio coração à frente dos tesouros com que o Senhor nos enriquece a vida. Neste primeiro parágrafo, começa já fazendo com que a gente começa nos forçando a fazer uma reflexão sobre como precisamos dar valor para as coisas que realmente são importantes, os tesouros verdadeiros que Deus nos oferece. A gente percebeu nesses momentos de pandemia, né, como muitas pessoas precisaram se afastar, muitas pessoas tiveram que se afastar de seus familiares, entes queridos. Quantas pessoas que desencarnaram sem poder dizer um adeus para os seus familiares, para os seus parentes. E quanta dor isso causou, e percebendo que quanto realmente importava, que não é o dinheiro, não é a posição social, não são os bens materiais, e que como é importante, como para muitas pessoas o importante seria poder dar adeus a um pai, a uma mãe, a um filho, a uma filha, a um familiar qualquer que tenha sido, que partiu sem poder dizer adeus, sem se despedir dos seus familiares. Então, neste trecho, Paulo nos faz uma reflexão, e o Emmanuel no livro também, né, nos remete para que possamos ter uma reflexão verdadeira sobre o que é tesouro de verdade. No texto, continuando então, muitas vezes a calúnia que te persegue é a força que te renova a resistência para a vitória no bem, e quase sempre a provação que te sitia no cárcere do infortúnio é apenas o aprendizado benéfico a soerguer-te das trevas para a luz. Neste trecho nos faz refletir como às vezes o que a gente pensa ser um mal, uma coisa muito ruim que nos acontece, a gente enxerga só lá na frente. Quanta coisa boa isso nos trouxe. Que isso, na verdade, foi uma bênção que Deus nos trouxe e muitas vezes nos livrou do mal. Eu lembro quando aconteceu o ataque às Torres Gêmeas. O planeta ficou chocado com aquilo, né? Com aquele atentado. E depois a gente ouviu muitas histórias, se leu muitas histórias de pessoas que, por exemplo, acordaram tarde naquele momento, naquele dia, que perderam o ônibus ou tiveram que chegar atrasado naquele local porque tiveram um compromisso anterior ou um problema. Teve até um senhor que disse que estava naquele dia usou um sapato novo, estava estreando um sapato novo, e o sapato apertou, machucou muito o pé e precisou parar numa farmácia para comprar um esparadrapo para poder tratar da bolha que tinha aberto no pé, o sapato novo, ele muito aborrecido porque uma bolha tinha machucado seu pé e passaria o dia inteiro com o sapato apertado e machucando o pé. Não poderia voltar para casa. Teve que parar numa farmácia para comprar um esparadrapo para remediar aquela dor e imaginando quanta dor ele passaria durante o dia. Foi quando ele chega, então, atrasado no local de trabalho, que seriam lá nas Torres Gêmeas, e percebe o desastre que tinha acontecido. E então ele realmente consegue ter noção do quanto ele tinha sido livrado, né? Do quanto a sua vida foi poupada. Então, o que a gente pensa hoje ser um infortúnio, lá na frente talvez a gente dê valor e percebe que foi um livramento, foi uma ação que nos trouxe um benefício. Se não trouxe um benefício, com certeza um aprendizado. Em muitas ocasiões, a mão que te nega o alimento transforma-se em apelo,
ao trabalho santificante, através do qual encontrarás o pão abençoado pelo suor do próprio rosto. E por vezes numerosas, o obstáculo que te visita, impiedoso, é simples medida da esperança e da fé, conciliando-te a superar as próprias fraquezas. A gente percebe que tem muito, principalmente depois dessa pandemia, a crise financeira, econômica, não só do Brasil, mas do país, mas eu digo do Brasil pela sua própria condição econômica que já é precária, que já vinha enfrentando problemas, a gente sabe que muitas pessoas perderam emprego, muitas ainda perderão, e que isso trará problemas ainda mais sérios, porque o alimento não pode faltar na casa de ninguém. E, e muitas vezes a gente pede um alimento, precisa do alimento, e esse alimento não virá. E pode ser que muitas pessoas se revoltem, né? Que maldigam, ou vai blasfemar, ou vai maldizer aquela pessoa, vai dizer que ela é uma pessoa ingrata por não nos dar o alimento, porque ela não sabe o quanto ela é abençoada por ela poder ter o alimento e não compartilhar isso com ninguém. Se nós estivermos do lado em que pede o alimento, a gente tem que entender que nem todo mundo é obrigado a compartilhar. E se nós recebemos um não da doação, é porque Deus está também nos colocando à prova, né? Tá bom, não recebeu o alimento, vamos trabalhar, vamos atrás de uma solução. Sempre há um jeito. O problema é que esse jeito não é, quase sempre não é fácil, né? Ele não é uma solução simples, não é alguma coisa que a gente simplesmente pede a Deus e vem de graça e está tudo resolvido. É preciso muito trabalho, muito empenho, muito esforço. Tem muita gente que quer passar em concurso público, mas não quer estudar, porque não é uma coisa que você senta um dia e estuda um dia, são meses de estudo, de dedicação, de tempo e de aprendizado, porque tem situações ou matérias ou entendimentos que não são fáceis. Então precisa de esforço. Tem muita gente que quer aprender um ofício novo, precisa de um curso, precisa de um tempo, precisa esperar, ter paciência para as oportunidades também aparecerem. Mas a grande maioria das pessoas quer as coisas fáceis, né, que caiam do céu. Então, continuando na leitura, o ouro, na maioria dos casos, é pesada cruz de aflição nos ombros daqueles que amealham a evidência não, desculpa. É pesada cruz de aflição nos ombros daqueles que o amealham e a evidência no mundo. Frequentemente não passa de ergástulo, ergástulo em que a alma padece de angustiosa solidão. Ergástulo antigamente, na Roma Antiga, era o local de cárcere dos escravos, como uma senzala que a gente entenderia aqui no Brasil, né? Então a gente percebe que a prova da riqueza, a gente fala, eu queria ser milionário, quer ganhar na loteria, né? Mas ser uma pessoa abastada também de bens materiais é uma prova muito, muito difícil, porque requer sabedoria, saber ser rico também, né? Porque quanto mais você tem, mais responsabilidade você tem sobre aquilo. E a gente sabe que, pelo próprio ditado de Jesus, a quem mais tem, mais lhe será cobrado. Então, se colocou muitos bens, Deus colocou muitos bens na sua mão, é porque você tem, teoricamente, teria a sabedoria e a obrigação de saber repartir, compartilhar ou usar aquilo de forma a beneficiar uma maior quantidade de pessoas. A gente sabe que não é exatamente assim que as coisas acontecem, né? Continuando na leitura, descerra a própria alma a riqueza divina. Esparça em todos os ângulos do campo em que se te desdobra a existência e incorporemo-la aos sentimentos, ideias, palavras e ações para que todos os que nos palmilham a senda se sintam ricos de paz e confiança, trabalho e alegria. Lembra-te de que a morte, por meirinho celeste, tomará as contas a cada um. Meirinho significa um trabalhador da justiça. Então a morte é um trabalhador da justiça divina, que vai tomar conta de cada um, o que cada um fez da própria vida. Então a morte chega para todo mundo, ninguém aqui vai contar a história, né? Todo mundo vai passar, essa é uma certeza que todos nós temos, que esse momento chegará para todos nós.
recorda que os mordomos da fortuna material, tanto quanto as vítimas da carência de recursos terrestres, sábios e ignorantes, sãos e doentes, felizes e infelizes, comparecerão ao acerto com a justiça indefectível. E guarda contigo a certeza de que a única flagelação irremediável aquela de tempo inútil na caminhada humana, porque afetos e haveres, oportunidades e valores, lições e talentos voltam, de algum modo, às nossas mãos, através das reencarnações incessantes, mas a hora perdida é um dom de Deus que não mais voltará. Então, ele nos faz aqui uma reflexão para que nós possamos usar cada momento como se fosse o último. A gente não sabe que hora vai partir, né? Quando é que a nossa hora vai chegar, o nosso contrato vencerá, quando é que nós seremos chamados de volta à pátria espiritual. E quando chega, né, a gente ouve muito da espiritualidade, e quando chega esse momento, vem aquela música, né, do epitáfio, de devia ter amado mais, devia ter vivido mais, devia ter, né, rezado mais, devia ter me preocupado menos. Então, isso devia ter, não vale. Tem que ser o eu vou fazer agora, agora eu posso, agora eu consigo. Tem que ser o momento presente o mais importante. Então, transformar o momento presente naquele único especial. Então, se hoje, no momento que a gente vive, né, nesse planeta, deste renovação que o mundo pede, nós precisamos repensar as coisas que estamos fazendo e aquilo que pode ser que não dê tempo mais para fazer. Então, se a gente tem ainda algum familiar que a gente precisa se reconciliar, o momento é agora. Pedir perdão, dizer que ama, esse é o momento. Não esperar para amanhã. Né? Se reconciliar com quem pode, perdoar o que for preciso e fazer o momento acontecer. Ir atrás dos desafios, enfrentar as dificuldades e nunca, jamais perder a fé. Fiquem todos em paz.